Veja nesse vídeo como o One evoluiu disso para isso e isso. A webcomic de One Punch Man começou a ser publicada em 2009. Para quem só acompanha o mangá, não tem ideia de como a arte de One, o criador, se desenvolveu ao decorrer dos anos. Vale lembrar que apesar da evolução de One, ele não é um ilustrador classe S, e por isso o intuito desse vídeo não é comparar a ilustração dele com a de Murata, e sim mostrar como uma pessoa pode evoluir artisticamente ao decorrer dos anos. O processo de adaptação artística é comum, mesmo em ilustradores profissionais. O próprio Murata, por exemplo, adaptou seus traços ao decorrer dos anos de produção do mangá. Este processo é, digamos, natural. A evolução do estilo do desenhista é o que torna sua arte algo único e reconhecível. Para One, que ainda estava aprendendo o básico das técnicas de desenho, este processo fica muito mais nítido e não se trata apenas da adaptação do estilo pessoal, mas também de muito aprendizado, principalmente na utilização de técnicas de ilustração. Mas percebam que apesar de One não possuir os melhores traços ou artes, ele sabe como dirigir, transformar a história contada em quadros, roteirizar e coreografar lutas e cenas muito bem. Dito isso, usaremos como comparativo as ilustrações produzidas para a webcomic desde o seu início até os capítulos atuais, e também ilustrações de outras obras, como por exemplo Mob Psycho. Ainda no primeiro capítulo de One Punch Man, na webcomic, percebemos que o detalhamento e proporções dos personagens, por exemplo, remetem à arte de alguém que ele não tem muita experiência, ou simplesmente prática em desenhar. Apesar disso, percebemos que a ambientação e posicionamento dos elementos de cena e cenários são bem alocados, como por exemplo, na cena destes prédios colidindo devido ao ataque de um monstro, o que deve mostrar que o One já tinha o hábito de desenhar esporadicamente. Aqui temos um ponto de observação. Provavelmente o One desenhava consideravelmente melhor do que ele entregava, mas perceba que desenhar um mangá requer tempo, devido ao número de páginas e ilustrações de cada capítulo, e quem desenha sabe que quanto mais tempo você dedica a uma imagem, mais rico em detalhes ela será. Isso é nítido, por exemplo, na primeira ilustração do primeiro capítulo, em que o punho desenhado tem proporções corretas, apesar de possuir pouco detalhamento. Para o artista conseguir entregar um material de qualidade razoável em pouco tempo, ele precisa ter muita experiência, tanto de anatomia quanto de proporção, pois é comum para quem está aprendendo e não tem prática em desenhar, apagar e corrigir sempre, até que o resultado fique bom. Quem desenha sabe, algumas coisas são mais fáceis que as outras. Desenhar mãos, olhos e acertar as proporções do corpo às vezes é complicado. Você pode fazer esse teste, escolha seu personagem de anime preferido, mas tem que ser humano, viu? Tente desenhá-lo a primeira vez. Se você não souber desenhar, o resultado ficará ruim. Repita o processo durante 10 dias. A prática fará com que você consiga desenhar aquele mesmo desenho de modo mais rápido e com melhor qualidade. Agora, tente fazer outro desenho, completamente diferente. Tente desenhar um dragão, por exemplo. Você vai ver a desgraça que aquele desenho vai sair. Para que você desenhe bem e rápido, você vai precisar experienciar vários tipos de traços e ilustrações várias vezes, ou seja, prática. Sem falar que o One utilizava um dispositivo digital para desenhar. Isso é perceptível pelos traços, e ao que parece, não era um dos mais requintados. Talvez o One também não tivesse prática em utilizar a mesa digitalizadora ou a caneta stylus. É isso aí, a parte tátil de desenhar no lápis e papel é diferente de desenhar direto em uma tela. É nesse ponto que quero chegar, faltava prática ao One. Mas ao decorrer dos anos, o One chegou a um nível agradável de traços e nós vamos agora acompanhar esta evolução. No começo, os traços não eram firmes, a circunferência do rosto do personagem sofria ondulações e distorções que remetiam a uma falta de controle. Os desenhos eram flats, sem pressão de profundidade. Isso porque o One não usava o jogo de iluminação e sombra no capítulo 1. Veja que a adição de preto e branco é o que dá noção de profundidade em desenhos, pois o relevo sempre deixa uma parte mais exposta à luz, enquanto a outra à sombra. O One já utilizava rachuras para dar um aspecto de movimento ou preenchimento, mas não como elemento de sobreamento. A partir do capítulo 2, One começou a se arriscar em alguns elementos de sombra, como vemos nessa cena do Saitama cabeludo, em que seu rosto apresenta sombras em um dos lados. Aqui também vemos a sombra gerada pelo sol embaixo do monstro caranguejo de cuecas. Continuando, na página 9, vemos como One utilizava elementos de cinza para dar aspectos de sombra e profundidade. Veja, por exemplo, os gominhos do abdômen do caranguejo. Em algumas cenas, principalmente de muito movimento,
momento, o One economizava tempo e simplesmente esboçava o desenho, talvez para dar a noção de movimento na ação. Mas perceba, elementos mais complexos, como vísceras, dependiam muito de detalhes. Apesar de tudo, veja como a imaginação do One para criar personagens é incrível. O gigante musculoso pende de detalhes de simetria, mas mesmo assim demonstra muito bem qual era a intenção dele ao criar o monstro. Percebemos ainda neste capítulo que o One já começava a arriscar na mesclagem de elementos, variedade de espessura de traços, rachuras com sombras e linhas que destacavam a movimentação. Pulando para o capítulo 5, perceba o detalhamento dos olhos desse monstro, algo que até então não tínhamos visto nas ilustrações de One, o que reforça a teoria de que ele possuía esta capacidade, mas não a trabalhava muito bem. Além disso, perceba como ele em poucos capítulos já demonstrou que é capaz de utilizar as rachuras com mais sutileza e de modo que faça mais sentido para a composição. Claro que ainda assim não existe padronização. Às vezes temos algo que entrega um detalhe maior e às vezes algo com uma qualidade menor. Ilustrações em preto e branco precisam utilizar muito bem as nuances de tonalidade. Aqui nesta página, percebemos que contrastes já entregam uma vida diferente ao desenho, um tom de profundidade a mais. Seguindo em frente, no capítulo 10, percebemos a noção de perspectiva de One. Ao desenhar este corredor da House of Evolution, perceba que a sensação de continuidade é presente, apesar dos traços pobres. E cada vez One vai testando mais efeitos, sejam técnicas diferentes de sombreamento, com mais ou menos contraste, ou padrões e rachuras sutilmente diferentes entre os capítulos. Perceba que também, diferentemente do primeiro capítulo, One já consegue estabelecer uma simetria e harmonia na anatomia dos personagens. Mas claro, ainda varia de quadro a quadro a depender do esforço que ele decide dedicar. A composição do cenário ainda não é das melhores no capítulo 13, mas também não é algo tão absurdo. Veja como as árvores recebem uma certa atenção no detalhamento dos seus veios e como as pedras demonstram bem o seu relevo. No capítulo 16, observe como o One faz uma progressão de movimentos interessante, mostrando que ele sabe sim dirigir a movimentação das cenas, ainda que sejam um monte de rabiscos. No capítulo 20, percebemos que o One começa a experimentar novos efeitos em novos materiais, como neste exemplo em que ele faz a retratação do reflexo da luz pela armadura brilhante do personagem, algo que é possível notar também no capítulo 41, no reflexo da pele deste. Bem, a partir daí, o One permanece em um nível parecido, com seus altos e baixos e a depender do esforço dedicado. Mas, aproximadamente no capítulo 62, já começamos a ver uma consistência diferente na sua arte. Ele já começa a ganhar uma identidade. O One já consegue aplicar uma padronização e o seu desenho já entrega um bom detalhamento em muitas cenas. Alguns erros de proporção ainda são muito presentes, como por exemplo na relação entre o tamanho da cabeça e o resto do corpo em alguns personagens. Veja como o One já consegue representar cenas mais ousadas, sem recorrer tanto aos riscos aleatórios que costumava aplicar anteriormente, mesmo quando a cena requeria muita atenção. Perceba também o detalhamento da capa do personagem, mostrando que ele está usando ferramentas diferentes no editor de imagens. Se liga nessa mão, e eu repito, desenhar mão é algo que dá trabalho para muitos. Veja que ele obedece à proporção certa da câmera e profundidade. Conseguimos perceber que a mão está projetada para frente, mais próxima do que o rosto, além de obedecer a geometria correta entre os dedos e a palma. Já neste caso, temos proporções um pouco exageradas dos ombros e coxas, mas mesmo assim, bom detalhamento, simetria correta. Olha aí o monstro novamente. E lembra que eu citei que o One não dava muito detalhamento a elementos mais complexos? Veja como isso aos poucos está mudando. Nesta cena de Garou, conseguimos ver que a caixa torácica e os ossos das costelas foram bem representados, comparados ao que ele oferecia nos primeiros capítulos da webcomic. E olha o King aqui, eu não sei vocês, mas eu reforço, a simetria já está harmônica. O único problema agora é o detalhamento e, claro, a falta de padronização em todos os quadros. Veja como é nítida a falta de padronização na mesma página, que acredito que seja até proposital, pois o foco dele é a história. O esperma negro foi bem representado aqui, e a utilização das letras japonesas deu uma valorizada na cena como um todo. O One continua brincando com os novos efeitos, como neste aspecto de sombra e emoções sombrias que ele consegue entregar na página através dessas linhas. E aqui, galera, eu sinceramente tive uma surpresa. Consigo perceber nitidamente que o One quis mostrar a grandiosidade que é o God, a importância que ele recebe e receberá na história. No capítulo 80, na página 2, já é claro que os efeitos e sombras estão sendo utilizados em outro patamar.
Perceba, o God é envolto de sombras devido aos buracos que possui no corpo, mas mesmo assim ele conseguiu intensificar as sombras de acordo com o sentido da luz, em que, por exemplo, o God tem uma das laterais do rosto toda encoberta de sombras e o pescoço também. Ainda consegue aplicar pequenas rachuras em pontos estratégicos que complementam o entendimento de como é a textura da pele do God. E por fim, olha o cenário, a ambientação. Veja que mesmo com as flores simplistas no primeiro plano, todo o cenário faz sentido, tudo se complementa e a mensagem é passada. Claro que não estamos no nível Murata, mas não há como desmerecer o esforço e progresso do One nesse ponto. Vamos agora ter uma breve pausa para comparar a primeira aparição do Saitama com esta de agora. Veja, agora fica bem claro entender como foi a evolução de One, não? Ele consegue aplicar técnicas e ilustrações aprendidas e que foram testadas ao longo do tempo de maneira conjunta. Veja como ao mesmo tempo que o cenário recebe um bom detalhamento, o personagem também apresenta boas proporções, sombreamento e detalhamento de sujeiras, rachuras, dobras em roupa e etc. Perceba também que as linhas de destaque para movimento agora são mais trabalhadas, com espessuras e angulações diferentes, mostrando direção e foco. E novamente, ele ainda entrega a inspiração que o Murata precisa para fazer suas obras de arte. Veja como o One trabalha bem seus personagens neste momento. E percebemos também como o One aprendeu a misturar elementos mais clean junto com elementos mais poluídos, como nesse exemplo. E é aqui que as coisas mudam. O One fez um hiato de 2 anos em One Punch Man, após a saga Garou, provavelmente para se dedicar ao mangá e a Mob Psycho. E quando falamos em Mob Psycho, que foi lançado em 2012, percebemos que as ilustrações de cara já entregavam algo diferente, com uma padronização na qualidade, o que meio que justifica o hiato de One na webcomic de One Punch Man. Como ele era realmente ilustrador oficial da obra de Mob Psycho, acredito que ele tinha que dedicar mais tempo para que o nível de qualidade final do capítulo fosse bom. Veja que já no primeiro capítulo de Mob, One define bem os contornos, sem utilizar os artifícios de vários rabiscos no delineado, o que deixava a ilustração com o cara de rascunho. E aí o grande dilema. Veja que os desenhos dele ainda apresentam uma proporção um pouco esquisita ou diferente, na sua opinião. Isso é o que deixa a arte única e característica ou ainda há espaço para evolução? Voltando para o webcomic, na página 97, os traços já são mais limpos e sem aparência de rascunho. Veja, por exemplo, no capítulo 102, na página 1, e por aí vai. Nos capítulos seguintes, o One conseguiu manter um padrão estabelecido, uma arte agradável que combina com a história. No final de contas, eu considero o One um bom ilustrador, já que consegue entregar a emoção da história no desenho. Muitas vezes, mangás são extremamente detalhados e realistas, e quando não são equilibrados da maneira correta, podem desviar a atenção do leitor. E é aí que eu acho que o One ganha. Quando ele quer prender a nossa atenção, ele dedica mais esforços e detalhamentos à ilustração. Já quando ele quer fazer uma cena rápida, em que não precisamos observar muitos detalhes e somente entender qual foi a movimentação ou gesto utilizado pelo personagem, ele foca realmente em entregar algo fluido e rápido. Sim, ao meu ver, o One é um grande artista. O One consegue entregar uma leitura direta ao ponto, colocando ênfase nos quadros que merecem mais destaque, mas preservando muito o sentido dos movimentos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e, se puderem, se inscrevam, deem um like e divulguem.